Olá, meus amados, paz seja com todos. Estamos começando aqui mais uma live. Que Deus possa estar nos usando, nos capacitando nessa noite. Que bom é estar com você todas estas noites, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. Que bom que você está aí conosco. Olha aí, hoje tem a Rebeca. Que prazer ter a Rebeca conosco hoje, hein, Rebeca? Deus abençoe. Maurinaldo, paz. Bruna, paz. Raquel, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje já tivemos uma célula abençoada. Foi uma bênção. Que Deus continue abençoando. Paulão, Deus abençoe sua vida. Irmã Luciene, paz, tudo bem? Jéssica, paz seja convosco. Bom estar com vocês. Nós engrandecemos o nome do Senhor. A Lídia está por aí hoje. Marquinhos, que Deus abençoe vocês. Vamos juntos adorar, engrandecer o nome do Senhor. Falar um pouquinho da palavra, do amor de Deus, né? Tantas coisas Deus tem feito por nós e às vezes a gente não faz muito ou quase nada por Ele, né? Então é importante nós sabermos honrá-lo, agradecê-lo, bendizer e glorificar. Deixa eu deixar um negócio aqui. Paz, irmã Vera, que Deus abençoe sua vida, minha querida. Bom estar contigo aí também. Então você que for, vai entrando, vai chegando, né? Vai marcando mais alguém, compartilhando. Enquanto nós vamos também adorando ao Senhor, amém? Recebi a canção que ela diz corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Todos somos preciosos para o Senhor, né? E uns para os outros também. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho. Essa canção, ela fala como as pessoas são preciosas, né? Falando de um irmão para o outro. Mas o texto que eu quero falar com vocês hoje, ele fala de uma família, lá da família de José. Gênesis capítulo 37 fala sobre José do Egito, que foi vendido, né, pelos seus irmãos. E José, depois de vendido, ele foi alcançando Deus e se tornou governador do Egito. A história você sabe, eu não quero me demorar. E quando ele se torna governador, por ele ter interpretado um sonho do rei, que haveria de escassez naquele local, então o rei confiou, né, e colocou ele como governador. Deixou assim, olha, não tem ninguém melhor do que você para saber resolver essa situação. Então colocou ele como um governador do Egito. Pois bem, a palavra de Deus nos ensina que as pessoas, né, o povo todo ia buscar alimento no Egito. Por quê? Porque durante 7 anos, os primeiros 7 anos que ele assumiu o governo,
ele armazenou, ele guardou, né, as coisas. Paz, Miriam, Deus abençoe você, Miriam. A Fábio também está por aí, né? Deus abençoe vocês. Gente, o que aconteceu? Depois de começou a escassez, 2 anos aproximadamente, os irmãos de José também foram ao Egito. E eles foram lá buscar o quê? Alimentos. Na verdade, acontecia da seguinte forma: eles trocavam tudo que eles tinham, começavam a trocar os seus animais, daqui a pouco os seus bens, daqui a pouco suas terras, e por último, por final, eles não tinham mais o que barganhar a troco de alimento, então eles acabavam se vendendo como escravos. E assim aconteceu. 2 anos de seca, né, 2 anos de escassez, a palavra de Deus ensina que os irmãos de José foram ter com ele. E em Gênesis 45 eles têm um encontro com José. José ele fecha as portas, ele manda que os soldados saiam de lá e ele se apresenta aos seus irmãos. Olha que interessante. Mas é interessante porque José ele passou maus bocados. O pai de José achou que ele estava morto. Eles mataram um animal, encheram de sangue e levaram para o seu pai acreditar que ele estava morto. E então tudo isso, a história de José nos ensina que depois de tanta coisa que ele passou na mão dos seus irmãos, José lá no final lá da história ele fala assim, olha, eu não quero que vocês entendam diferente, porque eu já entendi o propósito de Deus. Eu sei que foi propósito de Deus eu passar por tudo isso para que eu me adiantasse, chegasse antes de vocês e preparasse o caminho. Um nome ao tema dessa mensagem seria Entendendo o Propósito, né? José passou pelo que passou, não foi fácil a vida de José, mas lá no final ele fala com seus irmãos assim: eu entendi que eu tive que vir adiante, eu tive que preparar o caminho para que hoje vocês estivessem comigo. A palavra de Deus nos ensina que depois ele foi buscar os seus pais, ou melhor, o seu pai, né? Sua mãe já tinha falecido, lá em Gênesis 47. Ele apresenta a sua família para o rei, e aí o rei fala assim: olha, essa terra aqui é o melhor, deixa eles cuidando dessa parte. O que o seu pai fazia? Ah, meu pai cuidava de gado. Então deixa ele cuidando aqui, porque não era comum na terra do Egito. Ele falou assim: e se ele tiver homens, e vocês conhecerem homens que também façam isso, que cuidem dos meus. Olha só que interessante. E por que eu estou trazendo isso aqui hoje para vocês? Quando nós entendemos o propósito de Deus, não importa aonde nós fomos jogados, ou talvez esquecidos, abandonados, porque o fato é que muitas vezes nós nos sentimos assim. Tá? Eu vou falar aqui de uma forma bem abreviada. Às vezes você se sente sozinho, às vezes você se sente abandonado, esquecido, seja por amigos, por pastor, seja pelos irmãos da igreja, seja pela família. José se sentiu assim, irmãos. Primeiro momento ele foi jogado numa cisterna, eles iam deixar ele ali. Falaram, não vamos deixar ele aí não. E aí passaram alguns mercadores lá, eles acabaram vendendo ele como escravo. Depois a palavra de Deus conta toda a história de José, ele não passou por bons momentos. Foi muito difícil. Eu aprendo muitas coisas com a vida de José. Primeiro que você tem que crer no Deus que você serve. Deus já havia dado sonhos para ele, mostrando qual seria o futuro dele. Né? Ele via nos sonhos ele governando a sua própria casa, sua própria família. E lá no final de Gênesis capítulo 45, você encontra o fato agora evidenciado na vida de José, que não era apenas um sonho mais, mas uma realidade a partir de quê? A partir do momento que ele entende o propósito. Né? E não importa onde você estiver, seja sempre o melhor. José, ele foi o melhor escravo. Né? Quando ele cuidava da casa de Potifar, aquela mulher, a mulher de Potifar, tentou usar e abusar dele, falou assim, deite-se comigo. Ele falou, não, meu Senhor me deu autonomia para cuidar de tudo que é dele, mas você pertence a ele. E fugiu. Ele tinha um respeito pela casa do seu Senhor, ele tinha realmente um caráter.
E olha que importante isso. Seja sempre o melhor onde você estiver. Ok, passou por ali, ele foi preso, por quê? Porque a mulher levantou um falso testemunho dele, disse que ele tentou agarrar ela e tal, enfim, ele foi preso. Ficou lá, o que aconteceu lá? Ele era um preso tão disciplinado que o carcereiro dava a chave da prisão para ele. E ele que cuidava dos demais. É importante ou não é importante isso? Ele podia fugir, mas não. Ele ficava ali por quê? Porque ele tinha um certo caráter. Se eu tenho que ficar ali, eu tenho que ficar ali. Entende? Quando você começa a entender o propósito, você já não vai se sentir sozinho, você não vai se sentir abandonado, você não vai se sentir fraco, você não vai se sentir solitário, você vai se sentir um homem que está cumprindo um propósito, uma mulher que está cumprindo um propósito. É simples. Parece loucura falando dessa forma? Claro que parece, né? Porque às vezes é como eu falei, você está se sentindo só, se sentindo lá triste, solitário, às vezes até entrando num estado de depressão, mas aprenda a entender o propósito. Porque para tudo, Eclesiastes capítulo 3 tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Independente da circunstância. E José aprendeu, entendeu o propósito. E depois, lá, quando ele tem um encontro com seus irmãos, gente, pensem comigo o quão maravilhoso foi ele poder trazer a sua família para dentro do palácio, poder dar uma terra para aqueles que já tinham perdido como os demais. Não precisou viver como escravo como os demais. Entenda uma coisa: quando você é um homem, uma mulher, usado nas mãos de Deus, toda a sua descendência será abençoada, será alcançada. Os teus filhos, os teus pais, a tua família será alcançada. Por quê? Porque Deus é contigo. Então, a vida de José, a história de José, ensina muito. E o que nós estamos fazendo a respeito? Será que nós somos como ele? Será que nós pensamos como ele? Será que estamos entendendo o propósito? Porque o fato aqui é, acredite, não importa onde você está hoje, existe um propósito. E se você descobrir qual é, aprenda a ouvir a Deus e a cumprir o seu propósito, mesmo sendo difícil. Como eu disse, e para encerrar, né? Seja no calabouço, seja em cadeias, você tem que ser o melhor. José foi excelente lá onde ele estava. Lá na cadeia ele foi excelente. E depois ele teve a oportunidade de mostrar para o rei o seu valor. Deixa eu falar para você uma coisa. Não é homem só que te olha. Deus, ele olha para você. Principalmente Deus está cuidando de você. E quando você faz a coisa certa, quando você ouviu a Deus, quando você entendeu o propósito, ele vai continuar a cuidar de você. Então, não esqueça disso. Naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Eu quero fazer uma oração. Antes dessa oração, eu quero convidar você. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você está acompanhando essa live, ou vai assistir daqui uns dias, eu não sei. Mas o importante é, se você deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma oportunidade hoje. Um segundo convite que eu vou fazer para você é, quem sabe você está afastado dos caminhos de Deus. É importantíssimo você começar a ouvir a Deus. Hoje na cela a gente falou muito sobre saber interpretar a voz de Deus. Não pode confundir a voz de Deus. E quando Deus fala, você sente algo dentro de você que é inexplicável, mas é inconfundível. Amém? Então, se você deseja se reconciliar ou aceitar Jesus, coloque a mão nessa noite. Eu te aceito como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que de lá, Senhor, nunca se apague. Apaga os meus pecados, as minhas transgressões, em nome de Jesus. Amém?
Como temos feito todas as noites, amados, nós vamos interceder, vamos orar pela nossa cidade, nosso país, nosso bairro, nossa vizinhança, né? Nós temos que clamar pela nação brasileira, nós temos que clamar pelo mundo hoje, pelo país, que estão perdendo cada dia mais pessoas. Às vezes nós estamos muito ligados, irmãos, a notícias que acabam trazendo mal, fazendo mal para nós. Então, eu quero também aconselhar você, leia mais a palavra, ore mais, leia bons livros. Não é um momento da gente ficar se alimentando de coisas ruins, né? É um momento da gente se alimentar da palavra, do amor de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você puder, faça isso. Se alimente das coisas do céu, das coisas celestiais. Por isso a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Vamos estar orando então? Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos nesta hora, nós pedimos perdão às nossas falhas, nossos pecados, e apresentamos a Ti, meu Pai, todos o planeta, Senhor, hoje sofre. E nós apresentamos a Ti a humanidade, meu Pai, aqueles que de alguma forma precisam ser alcançados por Ti, aqueles que precisam de cura, meu Pai, ou aqueles que precisam de uma cura na alma por ter perdido alguém. Pai, em nome de Jesus. Sabemos que é o Senhor, ó Pai, que pode todas as coisas. Por isso nós oramos, nós pedimos, meu Pai, ser com cada um deles. Assim como nós também intercedemos nessa noite, meu Deus, pelo nosso país, meu Pai. Senhor, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos sobre nós. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria àqueles que dirigem, Senhor, a nossa nação. Senhor, sabemos que existe sim um problema político, econômico, social, meu Pai, mas Deus, em nome de Jesus, acima de tudo isso, é o Senhor quem rege, meu Pai. Por isso nós oramos. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos debaixo das tuas mãos fortes e poderosas. Então nós oramos, Pai, e pedimos. Dá, Senhor, graça para que possamos vencer. Dá-nos força, meu Deus. Dá-nos sabedoria. Dá-nos, ó Pai, a inteligência, meu Pai, aqueles que precisam, que estão trabalhando hoje, meu Deus, em função, seja de uma vacina, seja, de Senhor, de um diagnóstico preciso, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados, Senhor, esclarecidos na mente, para que nós possamos ajudar, meu Pai, de alguma forma, cooperando, meu Deus, com as nossas orações, nós intercedemos por aqueles que buscam, meu Pai, sim, meu Deus, alguma solução. Pai, em nome de Jesus. Nós também oramos, intercedemos pela nossa cidade, Senhor, o nosso governo, meu Pai. Oramos, meu Deus, Senhor, pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, à direita, à esquerda, à frente e atrás, meu Deus, que o Senhor esteja alcançando, guardando, limpando, purificando, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, pedimos para que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre nós, tendo compaixão de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, desde agora nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém? Quero te incentivar já, nos últimos dias aqui, ainda falando do amor de Deus, da palavra de Deus, orando, né? Alguns dias tem louvor, outros dias não tem, depende. Então, eu preciso realmente pedir que vocês continue orando, continue nessa fé, né? Sabendo que Deus está acima de tudo, no controle de todas as coisas. Como eu disse na oração, não é homem que rege, a totalidade está nas mãos de Deus, né? Por mais que tenhamos um governo, por mais que tenhamos, seja lá, né, presidente, governadores e, enfim, os legisladores do nosso país, mas, acima de tudo isso, temos um Deus todo-poderoso que está cuidando de nós. Isso vale para aquele que crê, aquele que acredita, aquele que tem fé e aquele que busca. Amém? Mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Fiquem em paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham uma boa noite abençoada, de um sono tranquilo e reparador. E até